aí, meu povo, tudo beleza? Aqui quem vos fala é Humberto. O universo cinematográfico DC tá na beirada de uma reformulação, mas até lá temos alguns lançamentos como esse que vamos conversar hoje. Primeiro, se você gosta desse tipo de conteúdo, ajuda esse vídeo com um like explosivo e ajuda o canal com a sua inscrição. Enfim, eu assisti Shazam, Fúria dos Deuses e vim te contar o que eu achei. O gênero de super-heróis tomou conta dos cinemas, virou uma febre e grande parte disso veio da iniciativa da Marvel de juntar seus personagens icônicos em um grande universo. A ideia foi bem recebida, mas principalmente fez dinheiro. Então chegou uma hora em que a Warner usou a DC, que já tinha filmes solos, trilogias e franquias, para tentar alcançar o sucesso do universo compartilhado da concorrência. Apesar de termos bons filmes aqui e ali, um fato é que o sucesso financeiro ainda não estava equiparado aos do UCM e para a Warner o ingrediente que estava faltando era deixar de lado a atmosfera mais obscura de seus filmes e adotar uma postura semelhante à famigerada Fórmula Marvel. Foi daí que vimos alguns dos filmes mais recentes, incluindo o muito criticado Liga da Justiça, do Joss Whedon, também responsável por Vingadores, mas também é disso que vimos surgir Shazam, que foi bem comercialmente o suficiente para garantir uma continuação. O primeiro filme não é perfeito, há quem não goste, mas para mim ele é bem divertido, peca em alguns detalhes que voltam a aparecer nessa continuação, mas me deixou curioso por uma sequência. Uma curiosidade que não se estendeu muito depois de ver o primeiro trailer, mas que ainda assim podia me surpreender. No entanto, foi com essa expectativa baixa que eu me dirigi até o cinema e assisti Shazam, Fúria dos Deuses. Será que ficou bom? Conseguiu superar o primeiro? Bora descobrir. As filhas de Atlas vieram em busca de vingança, elas são poderosas e uma grande ameaça para o mundo, para Billy Batson e sua família, que tentam balancear a vida de crianças com a de super-heróis, enquanto enfrentam os desafios de conciliar esses alter egos. Essa é a proposta do filme, simples e tinha muito potencial para criar algo tão grandioso quanto a história do primeiro Shazam e rechear esse roteiro com trechos interessantes a respeito da dinâmica de 6 crianças que se transformam em adultos superpoderosos. A realidade é que, sim, tentaram explorar esse conceito, há diversas cenas que falam sobre essas interações, mas nenhuma consegue explorar de fato a complexidade que relações como essa poderiam alcançar. Tudo não passa do superficial, clichê ou de meios para criar piadas. O que não é um problema, já que o tom do filme é deliberadamente mais leve, mas se torna contraditório, já que aqui, desde o primeiro filme, Shazam vem flertando com uma atmosfera mais densa em algumas cenas, então por que não tentar abordar de forma mais profunda essa relação das crianças? E já falando em piadas, elas são recorrentes no filme, essa busca por um tom mais leve e a necessidade constante de criar alívios cômicos acabam forçando umas tentativas de humor, que se vão ser efetivas ou não, vai depender de quem está assistindo, é bem subjetivo. Tirando algumas coisas, como uma cena envolvendo um sonho e uma outra heroína importante aí, que pra mim é bem difícil de conciliar esse tipo de humor com o personagem que tá fazendo parte da cena. Eu diria que tá no nível dos filmes piadocas da Marvel, que a gente já tá acostumado, mas não é tão refinado quanto o primeiro Shazam, que nesse quesito, acredito eu, o antecessor sabia nivelar mais os momentos e a dinâmica de descoberta dos poderes facilitava bastante a criação de cenas mais divertidas. Aqui não existe tanto essa descoberta de poderes, o que temos é uma evolução deles, como essas crianças podem utilizá-los de forma conjunta, mas a principal discussão, atrelada ao que eu já disse sobre interação, não é nem como eles vão usar os poderes juntos, mas sim se eles são capazes de usar esses poderes juntos e se eles querem isso. Então, várias situações vão sendo criadas para botar a lealdade de alguns à prova, para deixar uma dúvida no ar se determinado personagem ainda quer fazer parte daquilo e etc. Dá até para comprar alguns desses momentos, assistir com tranquilidade e tentar se aprofundar nessa dinâmica, mas daí o filme esbarra em um problema que vem desde o primeiro e agora está multiplicado por 6, que é a mudança da personalidade dos atores mirim para os atores adultos, versão Shazam. O Billy é um dos
dos principais afetados, e a gente já tinha visto isso e não consertaram aqui. Você pode até tentar se convencer que é porque com os poderes ativados ele se sente mais leve, mas não. Ele muda completamente e você percebe que isso é consequência de duas atuações completamente diferentes. Asher Angel é um personagem que deveria ser o mesmo quando se transformasse em adulto, mas quando ele divide o papel e dá lugar para o Zachary Levi, eles parecem ser pessoas completamente diferentes, e a gente só não esquece disso porque ele é o protagonista. Coisa que tranquilamente pode confundir quando estamos falando dos outros integrantes, que sofrem de problemas parecidos. Só não vou dizer que é de forma tão acentuada, porque eles têm bem menos destaque do que o Billy em relação a diálogos. E você percebe que isso é um problema de elenco, ou pelo menos de falta de direcionamento desses atores por parte da direção, quando tu compara a postura dos personagens que precisam mudar de ator com a Grace Filton, que já está com o corpo, rosto e idade o suficiente para interpretar a sua própria versão superpoderosa. A personagem dela tem bem menos nuances quando acontece a transformação. Dá pra dizer até que ela só troca de figurino e maquiagem. Já tinham reclamado disso no primeiro filme, provavelmente a produção estava ciente dessa espécie de descaracterização, agora são 6 personagens e mantiveram o problema. Mas beleza, bola pra frente. Todo o elenco infantil, quando estão fazendo as coisas como crianças, estão bem aceitáveis, mas gosto bastante de como Jack Dylan Grazer se destaca. Ele sempre entrega alguma coisa a mais nas expressões faciais e corporais, e isso é um mérito dele. Na parte dos adultos, eu não sei se eu destacaria alguém. O Zachary Levi é divertido, mas tirando a Meagan Good, que tenta o máximo possível parecer uma criança mesmo, eu não vejo muito destaque em nenhum dos outros. Agora, 2 grandes nomes para adicionar esse elenco estão no trio de vilãs, Helen Mirren e Lucy Liu, que se juntam a Rachel Zegler para interpretar as filhas de Atlas. Mas Helen Mirren acaba ficando para escanteio, é um baita potencial desperdiçado, o filme tenta focar nela como a ameaça principal, mas logo ele parece esquecer disso e não dá momentos para ela ser a atriz grandiosa que costuma ser. Em compensação, a Lucy Liu ganha destaque crescente, mas a gente não se apega tanto à vilã, e eu diria que é mais culpa da montagem do filme que não consegue encontrar o potencial daquilo que está sendo mostrado. A terceira, Anthea, interpretada pela Rachel Zegler, entra mais como uma anti-heroína desde o início. As intenções dela tentam ficar ambíguas, mas o roteiro deixa sempre muito óbvio que ela não compactua com o que está acontecendo. Então algumas viradas no roteiro não surtem o mesmo efeito que poderiam existir se não tivessem entregado essa personagem para criar romance. A realidade é que o trio de vilãs é na verdade a dupla. Foi assim mesmo que os trailers venderam a história, e essa dupla de vilãs é quem abre o filme com uma cena que me deixou muito impressionado. De verdade, a forma como conduziram nosso primeiro contato com elas, e principalmente seus poderes, foi bem ameaçadora e me surpreendeu positivamente. Eles criaram uma atmosfera de grandeza para um poder muito simples, algo com potencial para se alastrar e aumentar esse perigo e poder como se fosse um vírus. Mas, assim como essa cena me surpreendeu, rapidamente me deixou decepcionado, pois logo em seguida extrapolam no uso de poderes que parecem ilimitados e um contrapõe o outro, pondo em xeque até a estratégia do uso desses poderes, que parece meio burra e pouco usual. O que não teria problema se voltassem a explorar esse ponto tão interessante dos primeiros minutos e tornassem isso parte da ameaça que os nossos heróis teriam que enfrentar. Mas não. O filme se torna um grande jogo de gato e rato, com ora um tentando pegar algo, ora outro tentando tirar algo, e no fim tudo culmina em uma grande batalha de CGI absurdamente exagerado. Eu sei, a maioria dos filmes estão fazendo isso, mas não é porque a maioria faz que vai dar certo em todos os lugares. Inclusive, eu acho que dá errado na maioria, porque você pega a atenção do conflito, que deveria se direcionar para um monte de outros tópicos, como a intenção dos personagens, a performance dos atores, uma visualização mais concentrada dos poderes de cada um, e troca por um amontoado de brilho, efeitos, partículas, numa escala questionável, e não gera nem empatia pelo momento, nem espetáculo visual. Daí, como o filme também escolhe criar um monte de criaturas de CGI, com modelos diferentes, acaba que boa parte delas ficam com um design questionável e com um acabamento estranho. Não tô falando de um CGI horrível, como o da cabeça flutuante de Thor 4, ou até do Sabbac de Adão Negro, mas tá bem abaixo do que poderia ser se tivessem maneirado no uso de bonecões de computação gráfica.
Com tudo isso em mente, o que nos sobra é uma aventura comum que provavelmente vai agradar algumas pessoas, mas não se distancia muito do nível altamente genérico do roteiro de Homem-Formiga 3, por exemplo. É um roteiro menos frágil do que Adão Negro, mas fica sempre aquela dúvida. Esse filme precisava existir? E eu coloco isso em questão porque, apesar de tudo ser movido com base em gerar dinheiro, é bem nítido quando um investimento veio a partir de uma ideia e quando a ideia veio a partir de um investimento. O nível de cuidado na montagem do roteiro fica sempre evidente, por isso é tão difícil trabalhar com continuações. Temos exceções? Temos, mas no geral, segundo os filmes, vem da pressão do estúdio em explorar sucessos e estamos falando de um desses casos. Tanto que, mesmo em um período transitório para DC, o filme tenta usar de muleta várias referências a uma fase que já foi declarada em processo de encerramento. Até no marketing apelaram para mostrar uma das participações trunfo do filme em um comercial que rolou pela TV e internet. Então, dito tudo isso, Shazam! Fúria dos Deuses é um filme mediano que às vezes consegue ser legal, então fica ali, no meio termo. Mas e você, já assistiu o filme ou tá planejando assistir? Me conta aí nos comentários sua opinião, suas expectativas, bora conversar. Não se esqueça de deixar um like para ajudar esse vídeo e se for o seu tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Valeu, um grande abraço e até a próxima!